O mangá começa com nosso herói jogando um videogame e resmungando sobre os gráficos ruins. Ele decide dar uma olhada mais de perto quando chegar em casa. Ao chegar, ele vai tocar a campainha, mas a porta se abre antes que ele possa fazê-lo. Ele hesita, mas depois entra, sendo saudado por uma voz aguda que o recebe de volta. Ele pergunta calmamente o que ela está fazendo e diz que chegou em casa. Ela responde de forma fofa que está fazendo yoga e, empolgada, percebe que ele trouxe sorvete. Ele pergunta se ela quer algum e diz para escolher o sabor que preferir. Ela grita entusiasmada que vai querer o sabor de refrigerante. Enquanto ele se afasta, ele olha para trás e chama seu nome. Ela levanta o olhar, mordendo seu sorvete. Ele menciona casualmente que ela deveria se vestir de forma mais apropriada, já que não é a casa dela. Chocada, ela pergunta por que ele está falando isso agora, considerando que ela sempre se vestiu assim. Rindo, ele diz que vem dizendo isso desde o primeiro dia. Ela agarra o braço dele, puxa-o para mais perto e envolve seus braços ao redor do pescoço dele com um sorriso travesso. Ele suspira frustrado, pensando em sua irmã mais velha, que sempre teve altos padrões de beleza. Ela adorava coisas limpas e bonitas, e seu senso estético era incrível desde pequena. Quando ela foi para o ensino médio, apresentou Asahi à sua amiga. Ele lembra da introdução de Nako e de como ficou impressionado com sua beleza natural, longos cílios curvados, grandes olhos que não precisavam de lentes de contato, um pequeno nariz e sobrancelhas ligeiramente espessas, mas bem cuidadas. Ela é verdadeiramente uma beleza esculpida pelos deuses. Ele suspira novamente, percebendo que compartilha o mesmo gosto em beleza que sua irmã. Saku ainda está agarrada ao seu pescoço e pergunta sobre o que ele está pensando, mas ele fecha um pouco a jaqueta dela, dizendo que não é nada. Enquanto se prepara para sair, ela agarra novamente a camisa dele, implorando para jogar Mario Kart. Ele hesita, mencionando que tem provas chegando em breve, mas ela implora para jogar por 2 horas. Ele finalmente concorda e eles começam a jogar. Após uma longa sessão, ele suspira, percebendo quanto já é tarde e que está com fome. Ele decide preparar algo para comer e vai para a cozinha, com ela seguindo de perto, curiosa sobre o que ele vai fazer. Ele sugere udon, mas pede para fingirem que foi escolha dela, para evitar a desaprovação da irmã dele. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Suko dizendo que vai comer fora naquela noite. Ele sugere adicionar berinjela ao udon, sabendo que sua irmã não gosta. Ela admira o prato e comenta o quanto parece delicioso. Ele menciona a agenda ocupada de sua irmã devido à faculdade, contrastando com a vida aparentemente menos ocupada dela e as artes liberais. Ele especula que Suko, na área de ciências, tem um tempo mais difícil. Enquanto comem, ele relembra como sua irmã inicialmente morava sozinha após a faculdade, mas depois Inako, que também entrou na mesma faculdade, começou a visitar com frequência. Agora, ele passa mais tempo com Inako do que com sua irmã. Ele a observa e percebe que, até seu perfil parece perfeito. Nota que ela está comendo seu cabelo e brinca com ela sobre isso. Surpresa, ela olha para ele, o que o faz perguntar se ela quer que ele amarre seu cabelo. Ela lhe entrega um elástico de cabelo e ele, um pouco envergonhado com a proximidade, amarra o cabelo dela. Suspira aliviado quando termina. Ela agradece e brinca que ele seria um ótimo marido enquanto lava os pratos. Ainda envergonhado pela proximidade recente, ele reflete sobre a situação e se pergunta se há algum garoto saudável que não se sentiria atraído por Inako quando ela se aproxima com um sorriso tão cativante. Ele se repreende internamente, tentando afastar o pensamento. Aqui está a tradução para o português. Longe do pensamento, justo então Inako aparece atrás dele anunciando que vai tomar um banho. Ele acena com a cabeça em resposta, fazendo um gesto para que ela vá em frente, o que parece desapontá-la com sua reação casual. Desconhecendo a sua agitação interior, ela se aproxima, espiando por sobre o ombro dele de forma brincalhona e lembrando de não bisbilhotar, com um sorriso malicioso. Ela se apressa em sair, deixando-o atordoado com sua proximidade. Ele coloca uma louça no lava-louças com força, murmurando consigo mesmo sobre como tudo isso é esmagador. Sentando-se no chão para se calmar, ele entra em um estado meditativo, lembrando a si mesmo estritamente de não se deixar enganar pela situação, por mais tentadora que possa parecer. Ele se lembra de como Inako costumava se agarrar a ele no ensino médio,
sempre insistindo que eram apenas como irmãos. Refletindo sobre isso, ele pondera que o tratamento dela como se ele fosse um irmão mais novo significava que ela não podia vê-lo romanticamente, especialmente não se ela o fazia fazer coisas como lavar sua roupa íntima, apesar de ela ter sido sua primeira paixão. Que situação trágica! Mais tarde, quando Azai sai, ele vê Inako se aproximando com entusiasmo, notando sua mudança de roupa. Ele comenta internamente sobre sua aparência. Ela pergunta, de forma sedutora, se ela parece bonita, ao que ele responde com elogios exagerados, comentando sobre seu senso de moda como simplesmente maravilhoso, dando 100 milhões de pontos. Caminhando juntos, Azai pergunta casualmente se ela está voltando do seu trabalho de meio período. Ela confirma e muda a conversa para os exames recentes dele. Ele admite que foram médios, o que a leva a congratulá-lo de forma brincalhona e se agarrar a ele por trás, pedindo ajuda nos estudos no futuro. Puslado com o pedido dela, ele se pergunta em voz alta por que ela precisa de ajuda, apesar de seus bons resultados. Ela imediatamente nega, exclamando que mal conseguiu manter as notas devido ao intenso acompanhamento de Suko, que visava garantir que ambas fossem para a mesma faculdade. Ela explica que precisou de meses para elevar suas notas para uma média e admite que já esqueceu a maior parte do material. Ele reage casualmente, observando que o acompanhamento espartano soa intimidante. Ela visivelmente estremece ao pensar nisso, insistindo para não se lembrar dessas memórias. Dentro da casa, Inako comenta sobre como o membro de cabelo preto do Muse é fofo, mencionando o novo álbum e o MV, que ela sabe que Azai e Suko gostam. Azai, um pouco envergonhado, pergunta se ela está ficando muito próxima. Inako, alheia, pergunta casualmente se está e lhe oferece alguns chips. Ele recusa, levanta abruptamente e tenta sair, o que faz com que ela agarre sua camisa para impedi-lo. Relutantemente, ele concorda em ficar, lutando internamente para controlar suas emoções transbordantes, sentindo-se um pouco como um cachorro de estimação para ela. Inako então menciona que a irmã dele está comendo fora novamente. Ele rapidamente usa isso como uma desculpa para sair, perguntando se ela pode deixá-lo ir para que ele possa preparar algo para comer. Ela concorda, e ele finalmente escapa para a cozinha, lançando olhares furtivos para ela à distância. Após preparar a comida, ele se aproxima de Inako com uma bandeja de hambúrgueres, que ela elogia com entusiasmo enquanto se sentam para comer. Ela desfruta da refeição, notando sua saborosidade. Azai pergunta casualmente se ela teve um dia difícil, o que a faz reagir com surpresa, perguntando se seu humor estava visível. Ele a tranquiliza dizendo que, embora tenha percebido que algo poderia estar incomodando-a, não era óbvio. Ela tenta desconsiderar, alegando que está bem, apesar de se sentir desconfortável por mostrar suas emoções. Tristeza. Ele tenta consolá-la, assegurando-a de que aprecia sua autoconfiança. Inako, no entanto, reflete sobre como sua aparência às vezes leva a mal-entendidos e torna difícil se conectar com outras garotas. Sentindo-se culpada por falar demais, ela se abre sobre suas inseguranças. Vendo sua angústia, Azai pega sua mão suavemente, afirmando que a beleza é uma forma de justiça. Suas palavras a surpreendem, e ele continua reconhecendo suas dificuldades e expressando sua disposição em defendê-la quando ela tiver dificuldade em enfrentar os outros. Ele revela a ela que, durante o terceiro ano, ele se lembrou de como alguém em sua escola preparatória a acusou de roubar o namorado dela. Após esse incidente, ele admitiu ter ido a um santuário e rezado para que a acusadora falhasse nos exames e para que o namorado dela machucasse o dedo mindinho. Ele ri, incerto se suas orações realmente tiveram algum efeito. Inako, tocada por seu gesto protetor, o abraça impulsivamente, levando-o a refletir internamente sobre se sentir como um cachorro de estimação para ela mais uma vez. Inesperadamente, ela beija sua bochecha, deixando-o desconcertado e fazendo-o afastá-la, preocupado que suas ações tenham ido longe demais. Enquanto isso, ela fica intensamente corada, claramente afetada pelo momento. Tentando disfarçar, ela insiste em voz alta que foi apenas uma felicidade passageira e que não significou nada. Sentindo-se envergonhado, Azai acena com a cabeça submissamente e muda abruptamente de assunto, mencionando que tem morangos. Ainda envergonhada, ela exige saber por que ele não está constrangido com o que aconteceu, chamando-o de idiota.
O caos deles é interrompido quando Suko chega, visivelmente irritada e exigindo saber o que Azai fez com sua querida Ina. Azai é pego de surpresa. Defensivamente, nega ter feito algo de errado e não sabe como responder. Quando Azai chega em casa, ele percebe um panfleto e as cartas de sua irmã na porta. Depois de destrancar e empurrar a porta, ele fica surpreso ao encontrar Inako ali, com um sorriso caloroso, dando-lhe boas-vindas. Ele admira seu rosto bonito e comenta que está de volta. Ela brinca, perguntando se o surpreendeu, mencionando que ouviu quando ele destrancou a porta. Ela pega um livro de sua mão e percebe que é o que ela encomendou, expressando sua alegria, mas o humor dele muda enquanto ele seriamente diz que ela deveria se vestir de forma mais apropriada, como ele já havia lembrado antes. Inocentemente, Inako olha para ele e casualmente insiste que está vestida adequadamente, mostrando-lhe sua roupa. Enquanto isso, ele luta para conter suas emoções, especialmente ao notar suas coxas expostas. Ela se aproxima e, corada, pergunta se ele talvez queira ver, levantando seu moletom levemente antes de parar. Quando Azai tenta impedir que Inako levante mais o moletom, ela continua, revelando que está usando shorts por baixo, divertindo-se com a reação dele. Ela ri e o provoca, dizendo que o pegou corado. Ao se virar para ele com seu sorriso inocente, ela o faz refletir sobre como essa amiga de sua irmã mexe com suas emoções, lembrando de uma antiga paixão de 2 anos atrás, quando ela o via apenas como um irmão mais novo. Frustrado consigo mesmo, ele admite que não tem certeza de seus sentimentos por ela. Interrompendo seus pensamentos, Inako alegremente lhe oferece chocolate quente, ao que ele simplesmente acena com a cabeça em resposta. Notando seu laptop, ele pergunta se ela estava estudando, e ela confirma, mencionando que tem um relatório para entregar em breve. Ela então sugere assistirem TV juntos, oferecendo-se para mover suas coisas para fora do caminho. Da maneira que ele educadamente recusa, dizendo que planeja estudar em breve no seu quarto. Inako, surpresa por sua dedicação, comenta de forma humorada sobre ele ser irmão de Suko, devido à sua natureza estudiosa. Ela então sorri e decide ler silenciosamente para não o incomodar, sugerindo que ele se junte a ela para estudar, se estiver interessado. Ele concorda, acenando com a cabeça em resposta. Azai se senta e retoma seus estudos, enquanto Inako se acomoda no sofá, absorvido em seu livro. Ele a observa e pondera como ela está quieta, perdida em sua leitura, sem notar seu olhar. Alguns momentos depois, ela se vira para ele e pergunta se há algo errado. Nervoso, ele diz que não é nada, e então comenta sobre o amor dela por ler livros. Inako acena com a cabeça, explicando que é mais fácil se concentrar em casa ou ali, mas que ela tem dificuldade em se concentrar no campus. Surpreso, Azai pergunta por que ela não consegue se concentrar no campus, observando que ela deveria ter bastante tempo livre entre as aulas. Inako explica que as pessoas muitas vezes zombam dela por ler, sugerindo que isso não combina com sua personalidade. Ela conta como as pessoas comentam sobre seus hábitos de leitura, insinuando que ela parece deslocada ou que está tentando atrair atenção. Ela lamenta que seja um incômodo lidar com esses comentários e admite que talvez os livros não sejam para ela, sentindo-se uma idiota, afinal. Azai responde, tranquilizando-a, dizendo que isso não é verdade. Internamente, ele reflete sobre o quanto ele odeia leituras obrigatórias e se lembra de nunca ter visitado uma biblioteca pública antes. Ele se recorda de ter visto Inako lendo uma vez e ficou fascinado, notando como ela parecia bonita, completamente absorta em seu livro e alheia ao seu entorno. Pensando nisso, ele percebe que foi a primeira vez que sentiu tal admiração. Ela pergunta quando isso aconteceu, e Azai, animado, explica que a achou admirável porque ele só lê mangá e achou impressionante como ela gostava tanto de ler que ia à biblioteca. Contemplando que foi por pouco, Inako responde calmamente que lê porque gosta, não porque é algo que deve ser admirado. Ele insiste que é admirável e acrescenta que Inako é muito gentil. Ele esclarece que é rude as pessoas dizerem que ler não combina com alguém, e que qualquer um ficaria chateado com esses comentários. Ele a elogia por tentar se mudar em vez de ficar com raiva, o que ele acha louvável. Inako responde dizendo que Azai está exagerando e sendo muito gentil, que ela só queria evitar que as pessoas fizessem esses comentários sobre ela. Azai calmamente diz a Inako que admira seu amor pela leitura, o que ele gosta nela. Ignorando a expressão chocada dela, ele pergunta o que ela está lendo. Nervosa,
ela responde que Eike Monogatari asterisco. Envergonhada pela proximidade dele, ela tenta cobrir suas bochechas vermelhas. Pegando o livro, ele nota que ela é uma estudante de literatura japonesa antiga, admitindo que tem dificuldades com textos antigos. Inako, ainda cobrindo o rosto, tenta se recompor, lembrando a si mesma que ele não quis dizer nada com isso. Notando seu estado incomum, ele pergunta o que está errado, levando-a a gritar para ele voltar a estudar. Chocada, ela se acalma e então compartilha que uma vez lhe disseram que parecia gostar de ler. Ele pergunta se foi sua irmã quem disse isso. Inako explica que aconteceu no segundo ano do ensino médio, quando eles estavam na mesma turma. Ela lembra como as garotas cochichavam e riam dela, e como alguém se aproximou e comentou como ela parecia gostar de ler. Inako admite que seu coração disparou naquela época. De repente, Sou aparece atrás deles, perguntando sobre o que estão falando. Inako ri e diz que estão falando sobre como Sou é incrível. Ela agradece e pergunta, meio emburrada, por que Azai está com cara de poucos amigos. Ele percebe que pode ter dito algo estúpido e, com atraso, se pergunta se acidentalmente confessou seus sentimentos na sala de aula. Azai está rodeado por suas colegas de classe, que discutem animadamente sobre o novo videoclipe do Medius. Elas exaltam o quanto é incrível e como poderiam assisti-lo repetidamente para sempre. Ele concorda, mencionando como os visuais de Jan são sempre de outro mundo. Outro garoto entra, procurando por Igarashi para devolver seus cadernos. Ele vê Azai com as garotas e comenta como ele deve ter um coração de aço para lidar com tantas garotas ao seu redor o tempo todo. Acostumado com a cena, ele se sente e agradece a Azai pelos cadernos. Uma das garotas imediatamente manda ele sair, ao que ele, irritado, pergunta por que Azai tem um passe livre, mas ele não. A garota responde que Azai é como uma garota, de qualquer forma. Azai lembra a todos que ele, de fato, é um garoto. Nesse momento, outra garota chama Azai, pedindo para ele ir até ela para falar sobre o clube de amanhã. Enquanto seus amigos o observam ir embora, um deles comenta sobre como ele sabe muito sobre ídolos e tendências, invejando seu conhecimento, apesar de também ter uma irmã mais velha. Ele também menciona como ama a comida de sua irmã, mas permanece alheio às tendências atuais. Outro amigo se junta à conversa, perguntando sobre o que estão falando. O amigo anterior exclama que, se soubesse tanto quanto Azai, também seria adorado pelas garotas. Uma garota que ouve a conversa fica irritada e aponta que a razão pela qual Azai pode conversar com elas é porque ele não tem segundas intenções ou motivos ocultos. Um dos garotos grita, incrédulo, que é impossível que alguém como Azai possa existir, especialmente entre garotos do ensino médio. A garota que estava ao lado de Azai se vira para olhar o garoto que gritou, reconhecendo-o como Sai, da classe 1. Eles perguntam a Azai se ele o conhece, mencionando um momento lendário do primeiro ano que o deixa envergonhado. Um amigo do garoto que gritou sugere que eles já devem ir para o clube. A cena muda para um movimentado festival cultural do ensino médio. Uma garota se aproxima e pergunta se Igarashi Azai está por lá, e outro aponta. Azai se vira, chocado, e vê sua irmã e Anaka acenando para ele, cumprimentando-o calorosamente e dizendo que vieram dizer oi. Pouco depois, ele foi apelidado de o homem com flores em cada mão, e a foto dele com sua irmã e Anaka se espalhou entre as garotas. Ao ouvir isso, ele se encolhe internamente, pensando, que vergonha. Vendo a foto, Sai, um dos amigos de Azai, comenta sobre como sua irmã é bonita, questionando que isso tem a ver com motivos ocultos.